Boa noite a todos, boa noite aos companheiros que chegaram, Ré Ribeiro, Edel, Vânia querida, Sonimar e Nina Mil. Muito boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver neste momento para que a gente possa realizar aqui o nosso estudo de acordo com a vontade dele e de Deus nosso Pai, né? Bom, então, dando continuidade a esse estudo maravilhoso desse livro, hoje nós vamos começar assim um capítulo também emocionante, né? Onde Leon Denis vem trazendo para nós de uma maneira assim, fazendo com que a gente raciocine, né, com ele, junto com ele, por isso torna-se uma leitura e um estudo gostoso a respeito do materialismo e do positivismo, né? E como é um texto assim bem longo, a Vânia fez uma coisa maravilhosa, porque ela dividiu em 3 partes, né? Então eu vou dar início na parte em que Leon Denis começa a questionar a respeito das ideias materialistas, né? E depois mais lá na segunda parte, na terceira parte, a gente vai entrar em positivismo e ele depois faz uma conclusão belíssima. Então ele aqui, nesse início, ele vem raciocinando em cima do materialismo, que por conta de uma descrença, por conta de promessas enganosas, né? Por conta de coisas, de dogmas que foram criados pela igreja e as pessoas não vendo aquilo acontecer, né? O progresso chegando, a ciência avançando, então a humanidade começou a se dispersar e a desacreditar de que realmente existia um Deus ou algo que se via, ou seja, a matéria. Então a humanidade na época, nessa época, né, onde prevaleceu essa ideia materialista, ela ficou muito decepcionada, né, com tudo aquilo que vinha sido prometido, ou seja, de uma maneira assim bem resumida, né, se você se dedicar a Deus, se você fizer tudo que Deus pede, se você atender às vontades de Deus e se dedicar somente a Ele, a sua vida vai ser maravilhosa, você vai viver num paraíso e der lá a sua contribuição também material, né? Então as pessoas vinham fazendo isso. Se a gente estudar lá o contexto histórico, né, a história da humanidade, nós vamos ver que elas vinham desde lá do Renascimento, né, passando pelo Barroco e depois chegando, elas vinham acreditando nisso, em tudo. Mas nada daquilo que era prometido, na realidade, acontecia. Né? E esse era um ponto assim em que eu me lembro, toda vez que a gente estuda essa parte, eu me lembro de Eurípides de Barçanufo, né? Porque foi desta maneira que Eurípides, um católico assim fervoroso, né? Ele praticava tudo que o catolicismo, né, lá em Sacramento exigia e colocava, mas quando ele chegou, né, quando ele teve, né, assim, ocultamente, muito ocultamente, o padre emprestou a ele a Bíblia para que ele lesse, e ele se questionava. Quando ele leu lá as bem-aventuranças, ele se questionava, né, tantas promessas de paraíso, de céu, de felicidade, de reino de Deus, de só tranquilidade, de paz, e nada disso acontecendo. E as pessoas fazendo, obedecendo, e nada disso acontecendo. Então, caiu-se numa incredibilidade, a igreja foi perdendo mesmo a crença, e as pessoas foram se afastando e começaram a valorizar justamente as ideias materialistas. Graças a Deus, o nosso Eurípides, né, ele encontrou com a doutrina espírita. E aí, quem quiser saber o que aconteceu, que é uma história linda, linda, linda desse nosso amigo Eurípides de Barçanufo maravilhoso, leia o livro O Homem e a Missão.
Pois é. E aí vem nesse ponto, é nesse ponto que Denis vai chegando, né, Júnior, né? De tanto pavor, porque as coisas eram impostas. Tá som, tá pique? Ah, bom, não é o meu não, Albinha, é o teu. Então, o que que acontece? As coisas eram impostas, né? Se você não fizer, Deus castiga. Se você não fizer, Deus castiga. E se você fizer, você vai ter todas as benesses, todas as maravilhas. Aí o que que acontecia? As pessoas faziam, mas como não é assim, não é fazer e ganhar, né? E aí ainda a vontade, né? A gente vendo a felicidade ainda nos valores materiais, então se pedia e não se conseguia. Então a decepção começou a partir, foi grande, foi quando surgiram então as ideias materialistas e os estudiosos. Pois é, a história do boi da cara preta, né, Júnior? É isso aí. Não, se não fizer, Deus vai castigar. E aí, por medo até, ou por imposição, se fazia. Só que não acontecia nem uma coisa nem outra. Então, tem alguma coisa aí. Começaram-se, então, as decepções. E é desse ponto que Leon Denis começa a fazer com que a gente raciocine. Então, a gente vai entrar aqui no texto. Bom, o meu livro, Júnior, não sei se é você que vai fazer a colagem, o meu livro é página 113, mas aí nas outras edições as páginas estão diferentes, né? Então ele é o capítulo 7º, Materialismo e Positivismo. Ele vai entrar aqui fazendo assim primeiro uma análise, né, do materialismo, por que ele cresceu, e depois ele vai colocando, que é uma coisa muito bonita, né, de Leon Denis, quando ele vem colocando que nem os próprios materialistas encontravam respostas para as suas ideias materialistas. E é interessante isso, né? Como é que Denis mostra isso aqui de uma maneira bem simples e bem bonita. Então, ele nos diz, como o oceano, o pensamento tem seu fluxo e seu refluxo. Quando a humanidade penetra num ponto de vista qualquer, no domínio do exagero, reação vigorosa se produz cedo ou tarde. Então aqui a gente vê aquela ideia, aquele ponto que a gente já conhece muito bem, que a doutrina nos esclareceu muito, né, da ação e reação. Então qualquer ideia nova, qualquer ponto que surge, que cai no domínio, né, do exagero, vai ter uma reação. E é o que Leon Denis está fazendo aqui, fazendo a gente pensar, né? Uma reação vigorosa se produz cedo ou tarde. Os excessos provocam excessos contrários. Então é justamente aquilo que nós estávamos falando ontem. Ele está falando isso aqui em função daquilo que nós estávamos falando ontem. Promessas foram feitas, né? O que a gente chama de propaganda enganosa. Foram feitas muitas promessas com o intuito de segurar os adeptos e de conseguir os valores materiais também, as tão famosas indulgências, né? Então, havia essas promessas de um paraíso, né? A compra até de terrenos no paraíso, de você viver no paraíso. Só que aí, diante de propagandas tão grandiosas, existem também os contrários grandiosos também. Então é o que ele diz. Os excessos provocam também excessos contrários, grandiosos, né? Após séculos de submissão e de fé cega, o mundo, cansado do sombrio ideal de Roma, lançou-se nas doutrinas do nada. Ou seja, né, é aquela história, tô fazendo tudo bonitinho, tudo que me pediram, tô vendo tudo como manda o figurino, e nada me acontece de bom, nada melhora na minha vida, né? Nada me agrada, nada me traz felicidade, nada me traz tranquilidade, então eu não vou fazer mais nada, vou deixar a vida me levar. Mais ou menos por aí o pensamento da época. Ou seja, as pessoas, como diz Denis aqui, se lançaram às doutrinas do nada. As afirmações temerárias trouxeram negações furiosas.
o combate engajou-se e a picareta do materialismo fez brecha no edifício católico. Tranquilo, pois é, né? Zeca Pagodinho nem sabia, mas a música dele já é, o pensamento bem antigo. E o que acontece aqui? A picareta do materialismo fez brecha no edifício católico. Então estava lá aquele monte de promessas que não se aconteciam. Eu não vou acreditar em mais nada, eu vou viver a minha vida aqui, fazer o que eu bem entendo, acreditar naquilo que eu estou vendo, acreditar naquilo que eu posso pegar, naquilo que eu posso ver, e deixa para lá, e porque quando morrer acabou mesmo e pronto. Então começaram a se pensar assim, que de um modo grosseiro, né, é a ideia materialista. Então, as desilusões causadas pelas promessas, né, vãs de Roma, né, do catolicismo, fizeram com que o materialismo crescesse. Então, Denis nos diz: as ideias materialistas ganham terreno, rejeitando os dogmas da Igreja como inaceitáveis. Um grande número de espíritos cultos desertou uma só vez da causa espiritualista e na crença de Deus. Né? Lógico, eu vivo pedindo as coisas para esse Deus, que me disseram que se eu pedir, eu vou ter. E esse Deus não me dá nada, continuo eu aqui passando as mesmas dificuldades, a minha vida continua a mesma coisa, então para que eu vou ficar me dedicando a alguma coisa que nem faz nada por mim? Vou procurar outros caminhos. Então, se afastando. Afastando as concepções metafísicas, procuraram a verdade na observação direta dos fenômenos, no que convencionou-se chamar no método experimental, ou seja, vou acreditar naquilo que eu estou vendo, vou viver o aqui e agora, vou viver em função daquilo que eu posso ver, daquilo que eu posso pegar, daquilo que eu posso usufruir. Se existem outras coisas além disso, ninguém me provou, ninguém me mostrou, então eu não vou acreditar. Era essa a ideia, assim, principal do materialista, né? Então ele aqui agora vem colocando essa ideia, assim, de maneira, como era essa ideia, essa doutrina materialista. Então Denis nos diz: pode-se resumir assim as doutrinas materialistas. Tudo é matéria. Cada molécula tem propriedades inerentes em virtude das quais formou-se o universo com os seres que ele contém. Então tá aí. A ideia de um princípio espiritual é uma hipótese. A matéria governa a si mesma através de leis fatais mecânicas. Essa era a ideia materialista, né? É o quê? Resumindo, é aquilo que eu posso ver, que eu estou vendo acontecer, então nisso eu vou acreditar. Eu posso pegar, posso sentir, então é nisso que eu vou acreditar. Continua ele. E ela é eterna, mas só ela é eterna. Saídos do pó, retornaremos ao pó. O que chama de alma, para os materialistas, né? O conjunto de nossas faculdades intelectuais, a consciência, é apenas uma função do organismo e dissipa-se com a morte. Ou seja, a inteligência, né? O pensamento, acabava-se com a morte. O pensamento, diz Denis, é uma secreção do cérebro, disse Carl Vogel. Então aqui ele colocando as ideias materialistas, como elas começaram a crescer e a evoluir. E ele vai fazer a gente raciocinar lá na frente de uma maneira muito linda. Então ele diz, e o mesmo autor acrescenta, né, esse mesmo Carlos aqui: as leis da natureza são forças inflexíveis, não conhecem nem a moral, nem a benevolência.
Se a matéria é tudo, o que é então a matéria? Aí a gente começa aqui a raciocinar, quer dizer, Leon Denis começa a fazer com que a gente raciocine. Então ele disse lá em cima, tudo é matéria. Acabou, né? Cada molécula tem propriedade inerente em virtude das quais formou-se o universo com os seres que ele contém. Pronto, finalizou aí o conceito do materialismo. Aí ele vem questionar, né? Se a matéria é tudo, o que é então a matéria? Aí começa a encrenca, né, meus amigos? Porque é complicado. Se tudo é matéria, o que é matéria? Continua Denis para nós. Os próprios materialistas não saberiam dizer, pois a matéria, desde que se analise na sua essência íntima, esquiva-se, escapa e foge como uma miragem enganadora. Ou seja, matéria não é só aquilo que a gente pode ver e pegar. Aí, essa conceito de matéria aqui, que matéria é tudo, vai por terra. E aí você perguntava, né, aos materialistas, defina a matéria. Eles não tinham como definir. E aí Denis vem explicando o porquê. Então ele disse, né, que a matéria escapa e foge como uma miragem enganadora. Então ele diz, os sólidos transformam-se em líquidos. Né? Claro para nós isso. Os líquidos em gases. Além do estado gasoso, vem o estado radiante. Depois, através de refinamentos inumeráveis, cada vez mais sutis, a matéria passa ao estado imponderável. Né? E a gente vai chegar aqui com ele vai levar a gente até o que nós conhecemos, que é o fluido cósmico universal, que origina tudo que nós podemos ter, ver e sentir. Né? Então continua Denis. Ela se torna essa substância etérea que preenche o espaço, tão tênue que a tomaríamos como o vazio absoluto se a luz não a fizesse vibrar atravessando-a. Então tá aí as variações da matéria. A gente entra num processo de que matéria não é só aquilo que a gente vê ou pode pegar. Né? Porque é tal história. Vamos pegar o exemplo aqui da água. A água, se ela estiver congelada, ela vai estar em forma sólida. Muito bem. Se você deixar ela num ponto de aquecimento, ela vai se transformar em matéria líquida. Até aí você ainda pode ver e pegar. Mas se você deixar esse ponto de aquecimento atravessar um outro ponto, né, que os estudiosos de física que sabem lá qual é, e eu não me recordo agora, ela vai se transformar em gases. Isso aí, ela vai se transformar em gás. E você já não vai ver mais. Né, 100 graus. E você já não vai ver mais. E nem vai poder pegar. E é a mesma matéria, porque se nós condensarmos esse gás novamente no processo aí ao contrário de congelamento, ela vai se transformar em líquido e vai voltar ao estado sólido que seria o gelo. Então não é só matéria, não é só o que a gente vê. Então Leon Denis faz a gente raciocinar muito bem aqui. Aí continua aí. Assim, de grau em grau, a matéria se perde numa poeira invisível. Tudo se resume em força e em movimento. Não fica parada, está sempre se movimentando. Os corpos orgânicos ou inorgânicos, nos diz a ciência, minerais, vegetais, animais, homens, mundos, são apenas agregações de moléculas. E essas moléculas são elas próprias compostas de átomos, separando um dos outros num estado de movimento constante e renovação perpétua.
Boa noite aos que estão chegando, sejam todos bem-vindos, viu? Espírita, Tico e Teco e Boa Nova Espírita. Aqui, Leon Denis continua. O átomo é invisível. Com a ajuda dos mais poderosos aumentos, mesmo com a ajuda dos mais poderosos aumentos, podemos apenas concebê-lo pelo pensamento, tamanha sua pequenez extrema. E aí a gente tem aqui uma explicação mais abaixo, quando ele diz, né? A teoria do átomo, aqui é nota do tradutor, creio eu. A teoria do átomo indivisível e indestrutível, que há 2000 anos servia de base à física e à química, acaba de ser abandonada pela ciência em consequência das descobertas de Becquerel, eu não sei pronunciar esses nomes aqui bonitos não, viu gente? Etc. Desde 1876, na Síntese Química, página 164, Berchelot já qualificava essa teoria de romance engenhoso e sutil. Vê-se por aí, diz Le Bon, na revista científica, 31 de outubro de 1903, que certos dogmas científicos têm tanto como consciência quanto as divindades das idades antigas. Antes deles, Sr. William Crookes, o grande físico inglês, declarava: a matéria é apenas um modo de movimento. Revista, livro, né, Prox Roy, Sociedade, número 205, página 472. Assim, desmorona-se o único ponto de apoio sobre o qual se construiria toda a teoria materialista. Ou seja, matéria não é só aquilo que a gente pode ver, pegar. Né? Essa variedade, essa condição aí da variação da matéria se tornando invisível, se tornando impegável, né, vamos dizer assim, fez com que raciocinássemos em função de quebrar as ideias materialistas. E aí continua Denis. E essas moléculas, esses átomos, agitam-se, movem-se, circulam, evoluem em turbilhões incessantes, no meio dos quais a forma dos corpos apenas se mantém em virtude da lei de atração. Pode-se então dizer que o mundo é composto de átomos invisíveis, regido por forças imateriais, né? Porque o que dá essa movimentação desses átomos? O que faz com que essa matéria, mesmo invisível aí, se movimente? Continua Denis. A matéria, desde que se examine de perto, dissipa-se como uma fumaça. Ela só tem uma realidade aparente e não pode nos oferecer nenhuma base de certeza. Não há realidade permanente, só há certeza no espírito. Então, pegando lá o exemplo da água, né? Eu pego a pedra de gelo e digo, isso aqui é uma pedra de gelo. Mas alguém pode chegar e dizer, isso aqui é água. Mesmo ela estando ali em forma de uma pedra de gelo. Mas é água. É a matéria condensada. Então é isso que Leon Denis está colocando aqui para nós. Então nós não podemos dizer, matéria é isso, assim afirmativamente, porque não tem como diante desta variação que ela se apresenta. Então, é conforme ele diz, não há realidade permanente. Aquela mesma pedra de gelo que está ali em forma de água, né, sofrendo processos, vai se transformar num gás. Vai se transformar numa matéria gasosa e tornar-se invisível. Então, o que ele diz aqui? Só há certeza no espírito. E continua ele. É apenas a ele que o mundo se revela na sua unidade viva e no seu eterno esplendor.
Até porque nós que já estudamos doutrina espírita sabemos que espírito não é matéria, né? Lá no livro dos Espíritos. É um dos 3 elementos da natureza: Deus, espírito e matéria. Por isso que ele diz aqui, Leon Denis diz aqui, que só há certeza no espírito. Só ele pode prová-lo, compreender sua harmonia. É no espírito que o universo se conhece. Aí agora Leon Denis vai começar aqui a falar de maneira poética e linda, mostrando para nós que não acreditar na existência de um mundo invisível a todos nós, né? Ele diz para nós: o espírito é no espírito que o universo se conhece, reflete e se possui. Maravilha, né, Júnior? Sensacional. Esse livro aqui, aliás, Leon Denis também, qualquer livro dele é sensacional. Mas esse aqui é muito porque ele parte, né? Ele vem falando assim das belezas da natureza, e vocês vão ver na continuidade do estudo aqui, né? Ele vai fazendo a gente raciocinar e chegar à conclusão realmente que não tem outra maneira de pensar que não seja essa que a doutrina espírita traz para nós. Não tem como. Você não vai encontrar uma lógica em outro lugar tão lógica como essa aqui. Boa Nova, nós estamos estudando o livro, está ali no banner, olha, Depois da Morte, de Leon Denis. E o capítulo nós estamos falando sobre materialismo e positivismo. Só que a gente não vai falar o capítulo todo hoje, que não dá tempo, vai continuar na semana que vem. Então aí Denis continua ainda aí já colocando um pitaco do espírito, para a gente já começar a pensar, né? Então o espírito é mais ainda, ele é a força oculta, a vontade que governa e dirige a matéria. E lhe dá a vida. Olha só, então ele é a força oculta, a vontade que governa e dirige a matéria. E ele vai provar lá na frente. Por que ele está dizendo isso? Diz ele: todas as moléculas, todos os átomos, temos dito, agitam-se e renovam-se incessantemente. O corpo humano é como uma torre vital em que as águas se sucedem. Cada partícula é substituída por outras partículas. O próprio cérebro está submetido a essas mudanças e nosso corpo inteiro se renova em alguns anos. E a gente sabe disso, né? Que nós vamos eliminando as células que vão morrendo e outras novas vão nascendo a cada fase da existência do nosso corpo. Então a gente está sempre se renovando. Continua Denis. Não se pode dizer que o cérebro produz o pensamento. Ele é apenas um instrumento daquele. Então o cérebro não pensa. Ele não produz o pensamento. Ele é o instrumento matéria, né, no corpo humano, que vai ser utilizado para que ele se realize, ou seja, o pensamento, né? Então ele diz, ele é apenas um instrumento daquele. Através das modificações perpétuas da carne, nossa personalidade se mantém e com ela nossa memória e nossa vontade. Então, o que ele está dizendo aqui? Mesmo que todas as nossas células vão se renovando a cada período, né, determinado período, elas vão se transformando, mas a nossa personalidade continua. Por quê? Porque o que está aqui, dentro deste corpo, comandando este corpo, não é a matéria, é o espírito. E é por isso que ele diz aqui, ó, nossa memória e nossa vontade. Ou seja, se fôssemos conduzidos pela matéria que forma esse corpo, a cada mudança de células, nós também nos transformaríamos, mudaríamos as nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa vontade.
Então, se há uma mudança, né, ele está dando o exemplo do corpo humano, se há uma mudança ali, neste corpo, as células se transformam, são renovadas, inclusive as próprias células do cérebro. E a pessoa continua pensando da mesma maneira e agindo da mesma maneira, então como é que pode isso? Não era para ser assim. Continua ele. Há no ser humano uma força inteligente e consciente que regula o movimento, olha que lindo, harmonioso dos átomos materiais, segundo as necessidades da existência. Não tem nada fora do lugar, não tem nada desorganizado, não tem nada em desacordo dentro da natureza. E ele vai falar mais lá na frente. Continua ele aqui. Um princípio que domina a matéria, ele segue. Então, ele dando o exemplo aqui do corpo, mais na frente ele vai dar o exemplo, vai abranger isso aí para o universo. Né? Porque aí a gente pode pensar, não, mas o corpo humano está comandado pelo espírito, mas e a pedra? Né? E os astros? Que não tem espírito ali comandando, dentro, né? Alimando aqueles corpos inorgânicos, como ele diz aqui. Mas a gente vai ver que também não estão à deriva, como os materialistas pensam, né? Continua então, a mesma forma acontece com o conjunto das coisas. Agora ele vai abranger, olha que lindo. O mundo material é apenas o aspecto exterior, a aparência mutante, a manifestação de uma realidade substancial e espiritual que se encontra dentro de si. Da mesma forma que o eu humano não está na matéria variável, mas no espírito. O eu do universo não está no conjunto dos globos e dos astros que o compõem, mas na vontade, aí com letra maiúscula, na vontade oculta, na potência invisível e imaterial, que daí dirige os segredos restantes e regula a evolução. É lógico, né, que raciocínio lindo para mostrar e comprovar que essa ideia materialista não pode não pode existir. Ele deu o exemplo lindo primeiro do corpo humano, né? As células se renovam. Se fôssemos só matéria, né, este corpo humano, e ele se movimentasse e agisse só pela matéria, com a renovação das células, com a mudança, com a transformação, nós mudaríamos de personalidade. E aí ele agora vai para lá, para o eu do universo. Esse universo funcionando tão perfeitamente, se modificando, se transformando, não estaria agindo sozinho. Tem que ter, como ele diz aqui, uma vontade oculta e uma vontade potencial. E aí a gente sabe quem é essa vontade e quem é essa potência invisível, né? Essa potência invisível e material que dirige tudo isso aí. Tudo isso. Olha só que lindo. Vem mais. A ciência materialista vê apenas um lado das coisas. Ou seja, né, a ciência materialista, como ele explicou lá na frente, só vê aquilo que pode ser visto aos olhos materiais. Então só conta esse lado. Então eu estou vendo aqui a minha mesa, ela existe, eu estou vendo aqui o monitor, ele existe, eu estou vendo a minha impressora, existe, a cadeira existe, o que é palpável, né? Isso aí, Júnior. Aquilo que eu não estou vendo,
Eles não acreditam. Então, se a gente falar para o materialista, nós estamos aqui estudando, e tem uma porção de companheiros aqui, espíritos ao nosso lado também participando desse estudo, aqui comigo, aí com vocês, na casa de vocês, eles não vão acreditar. Não estou vendo. Eu não vejo isso. Então não existe. Aí vem Leon Denis. Na sua impotência para determinar as leis do universo e da vida, depois de haver proscrito a hipótese, ela é obrigada a aí retornar para dar uma explicação das leis naturais. E é interessante isso aqui, vejam só. É o que ela mesmo, tomando por base do mundo físico, o átomo, não pôde se percebe pelos sentidos. Que não se percebe pelos sentidos. John Sowry, um dos escritores materialistas mais autorizados, não hesita em confessar essa conta na sua análise dos trabalhos de Haeckel. Né? Quer dizer, o próprio materialista, um estudioso, ficou parado diante desses argumentos. E ele mesmo coloca: nada podemos conhecer, diz ele, da constituição da matéria. Por quê? Se ele vai analisando a matéria, e matéria é só aquilo que se pode ver e pegar, que é palpável, vai chegar num determinado momento que a matéria continua e não está sendo mais palpável. Quando começaram as grandes, a ciência fazendo as grandes descobertas, muita coisa desse pensamento materialista foi por terra. Foi por terra. E é isso que Denis está fazendo a gente raciocinar aqui. Então continua ele. Esse pedaço aqui eu achei assim sensacional, vejam bem. Se o mundo fosse apenas um composto de matéria governado pela força cega, quer dizer, pelo acaso, não se veria essa sucessão regular, contínua, dos mesmos fenômenos produzindo-se segundo uma ordem estabelecida. Imaginem se a ideia materialista, como Leon Denis diz aqui, se fosse o mundo material do jeito que eles pensam, seria uma balbúrdia, uma confusão danada. Porque era a matéria agindo da maneira que ela quisesse e pronto. Mas não. Nós percebemos, o que ele chama a atenção aqui, é uma sucessão regular, contínua, e dos mesmos fenômenos. Os mesmos fenômenos, desde que o mundo existe, acontecendo da mesma maneirinha, organizadinho, bonitinho. Então a gente pega lá de novo o exemplo que eu dei do processo do desgelamento. Seria um barco à deriva, Júnior? E aí cada hora o barco ia virar para um lado, outra hora ia virar para o outro. Mas não, para que haja essa ordem, é o que Leon Denis está fazendo a gente raciocinar. Tem que ter alguém comandando isso aí. Existe algo que comanda esses fenômenos da natureza, essas leis que agem tão perfeitamente. Porque a gente sabe, onde não tem ordem, onde não tem alguém disciplinando, onde a disciplina não impera, as coisas não andam direitinho. É tudo uma confusão só. E aí é o que Leon Denis está falando aqui para nós. Então vocês imaginem, um fenômeno, por exemplo, é isso aí, um fenômeno, por exemplo, da chuva, o processo da chuva. Então a água cai, o sol vem, aquece, evapora, forma-se as nuvens, determinado momento, agindo, natural, ela cai novamente em forma de chuva, e é sempre assim, não muda. É isso que Leon Denis está falando para nós. Os fenômenos são sempre realizados da mesma maneira. Você vai lá pegar a água, descongelar, ela só vai descongelar se sofrer um processo de aquecimento. Só vai se transformar em vapor se esse processo de aquecimento aumentar. Então a gente analisando a natureza, que foi o que Leon Denis fez,
e ele mostra isso de uma maneira linda também lá no livro O Grande Enigma, foi analisando esses fenômenos naturais que ele chega a essa conclusão aqui. E aí vai combater a ideia materialista. Porque se fosse de acordo lá com o que os materialistas colocam, não teria essa organização. Não seria tudo perfeitinho. Nós estaríamos perdidos numa confusão só, não é? Aí esse processo, por exemplo, da reprodução, né? O processo é o mesmo. Podem inventar aí artificial, podem criar o que queiram criar em termos de reprodução, mas para que haja reprodução, há que ter um óvulo feminino e um espermatozoide masculino. Não tem como ser de outra maneira, pelo menos que eu saiba. Se já surgiu outro modo de procriação, eu não sei. Você pode fazer a inseminação artificial, você pode beber de proveta, você pode criar maravilha. Isso aí são meios que a ciência está descobrindo, não é? Para que tenha a condição de se gerar filhos, aquelas criaturas que não podem. Mas para isso, tem que ter o óvulo feminino e o óvulo masculino. O óvulo feminino e o espermatozoide masculino. Não tem como. Uma mulher sozinha não gera um filho. Um homem sozinho não gera um filho. Então, há um comando nesse fenômeno. É o que Leon Denis está dizendo aqui para nós. E ele diz: se não se veria essa adaptação inteligente dos meios ao objetivo, essa harmonia das leis, das forças, das proporções que se manifesta em toda a natureza. Seria uma bagunça total. O Júnior coloca: o homem neste campo procura desde século bancar Deus. Pois é. Vê aí a clonagem, no que deu, não tem como. Por que não se criou um outro ser através da clonagem? Porque há que ter o espírito para animar aquele corpo. Então eu posso fazer um mesmo corpo, clonar o meu corpo, mas não posso clonar a mim, porque eu sou uma individualidade. Eu sou única, como cada um de vocês aí é único. Cada um de nós somos únicos. Então podem fazer um corpo igual a mim, mas aquela coisa lá inerte, que não vai se manifestar. Não é? Então, não adianta o homem querer, porque existem esse comando que ele leu lá em cima, essa potência invisível comandando as coisas aí. E não adianta. Mais inteligente do que Deus não existe. Nós estamos subordinados a Ele. É preciso combater esse orgulho, né? E olha como ele continua dizendo: a vida seria um acidente, um fato de exceção e não de ordem geral. Não se saberia explicar essa tendência, esse impulso que, em todas as idades do mundo, desde o aparecimento dos seres elementares, dirige a corrente vital através dos progressos sucessivos para formas cada vez mais perfeitas. Olha só que lindo esse raciocínio de Leon Denis. Dentro da ideia materialista, meus amigos, isso aí não ia acontecer. Esse progresso sucessivo, perfeito, como ele diz, desde lá dos seres elementares, aqueles seres que a gente nem vê a olho nu, e o processo bonito, né, dessa evolução dentro desses seres também. Continua Denis. Cega, inconsciente. Essa reflexão aqui eu achei linda, até marquei no meu livro. Linda a reflexão de Denis, porque ele diz: cega, inconsciente, sem objetivo, como a matéria poderia diversificar-se, desenvolver-se no plano grandioso, cujas linhas aparecem para qualquer observador atento.
como poderia coordenar seus elementos, suas moléculas, de maneira a formar todas as maravilhas da natureza, desde as esferas que povoam o espaço até os órgãos tão delicados do corpo humano, até o inseto, o pássaro e a flor. Gente, não tem como. Não tem como. Então essa do corpo humano aqui é maravilhosa, porque o corpo humano é uma máquina perfeita. Uma máquina perfeita. Nós é que destrambelhamos ele, né? Nós é com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo de acharmos que somos os bambambãs, é que vamos destrambelhando. Mas ele é perfeito. Olhem o funcionamento de um corpo humano, olhem a geração de um outro ser, que é uma das coisas que me deixa assim encantadas. Duas célulazinhas invisíveis aos olhos humanos se encontram, se unem para formar um terceiro ser. Parte de um homem e de uma mulher, unem. Então a coisa minúscula, pequenininha, que não se enxerga a olho nu, né? Quando a gente vê uma ultrassonografia lá de um bebê na barriga da mamãe, que coisa mais linda, aquela sementinha vai se transformando, vai se desdobrando sozinha, ou seja, sem a mão do homem, né? Mas por esse processo comandado por essa potência invisível que criou essa lei do processo de reprodução. E aí, durante 9 meses, a criança, o corpinho vai se formando, as mãos, sem precisar que ninguém vai lá e puxe para formar o braço, nem para formar a perna, nem nada. E com 9 meses nasce aquele neném lindo, bonito, gorducho, grandinho, e continua o processo de crescimento e vai se desenvolvendo, até se tornar o adulto que somos hoje. Grandão, né? Alguém consegue se ver como um ovo tiquitinho dentro da barriga da mãe? Não é? Não dá para a gente ir parando para refletir. Então é isso que Leon Denis faz aqui para a gente, né? Quando ele coloca esse questionamento aqui, ó, como poderia coordenar seus elementos se fosse naquele raciocínio da matéria por si só existir sozinha sem um comando, né? Como essas moléculas se iriam formar, se unir? Pois é, Júnior, eu também penso isso, né? Hoje, grandona, né? Somos grandes. Como? Né? Que a gente, através de uma matéria solta, sozinha? Não. Há que ter alguma coisa comandando isso aí. Continua Denis, os progressos da geologia e da antropologia pré-histórica lançaram vivas luzes sobre a história do mundo primitivo, mas foi em vão que os materialistas acreditaram encontrar na lei da evolução dos seres um ponto de apoio, um socorro para as suas teorias. Não tem como encontrar, não tem como. Uma coisa essencial se destaca nesses estudos, é a certeza de que a força cega não domina em parte alguma de maneira absoluta. Nem a fé cega consegue alguma coisa, né, meus amigos? Imagina. Ao contrário, é a inteligência, a vontade, a razão que triunfam e reinam. A força bruta não foi suficiente para assegurar a conservação e o desenvolvimento das espécies. Entre os seres, aquele que tomou posse do globo e dominou a natureza, não é o mais forte, o melhor armado fisicamente, mas o melhor dotado intelectualmente. Então não adianta você ser uma força bruta, você tem que ser inteligente. A força não está na matéria, a força está no espírito.
Desde sua origem, o mundo se encaminha para um estado de coisas cada vez mais elevado. A lei do progresso se afirma através dos tempos, nas transformações sucessivas do globo e nas etapas da humanidade. Um objetivo se revela no universo, objetivo para o qual tudo caminha, tudo evolui, os seres como as coisas. E esse objetivo é o bem, com letras maiúsculas, é o melhor, com letras maiúsculas também, que ele coloca. A história é a mais eloquente testemunha disso. Censurar-nos-ão, a gente já está indo ali para encerrar, que o nosso tempo já está terminando, mas deu tranquilo para a gente ler a primeira parte toda, né? Então, Leon Denis aqui diz: censurar-nos-ão, sem dúvida, que a luta, o sofrimento e a morte estão no fundo de tudo. Responderemos. Aqui ele vem falando porque é aquela censura, né, que a doutrina espírita sofre, que nós espíritas sofremos, porque nós entendemos a razão das nossas dores, nossas dificuldades. A doutrina nos esclarece isso. Então é isso que Leon Denis diz aqui. Censurar-nos-ão, sem dúvida, que a luta, o sofrimento e a morte estão no fundo de tudo. Responderemos que o esforço, a luta e o sofrimento são as condições próprias do progresso. Sem luta, sem esforço, sem essas dificuldades, não existe progresso. Tudo requer um sacrifício, tanto de nós, seres humanos, como da própria natureza. Vejam o sacrifício que uma borboleta tem que fazer para sair do seu casulo. E não adianta a gente ir lá tentar ajudar, porque se a gente for lá tentar cortar o casulo, vai de uma certa maneira, danificar a borboleta. Existe até uma história assim, que o homem tentou ajudar a borboleta a sair do seu casulo e ela ficou atrofiada. Isso aí. Então, por quê? Porque ali, aquele casulo, né, que vai se abrir e vai se transformar, vai fortificar as asas da borboleta para que ela saia voando. Então não adianta a gente ir lá mexer. É necessário que ela passe por aquele sacrifício para sair linda. Isso, espírita, tudo a seu tempo, né? É isso aí, Boa Nova, isso mesmo. Joana de Ângelo, ele fala, casa com o que diz Joana de Ângelo, com certeza. E aqui, o último parágrafo para a gente encerrar, que ele diz: quanto à morte, ela não é o nada. E nós sabemos disso, né? Como o provaremos mais adiante, mas a entrada do ser numa nova fase de evolução, ou seja, nem a morte, que para os materialistas é o fim de tudo, para nós não é. Ela não é nada, ela não é o nada. Pelo contrário, é como ele diz aqui, nós sabemos que através da, entre aspas, morte, é que nós vamos renascermos para uma nova existência, mais fortalecidos com o aprendizado dessa encarnação, com as conquistas que fizemos, que vamos para a próxima. Então, nem a morte é o nada. Do estudo da natureza e dos anais da história, um fato capital se destaca. Há uma causa para tudo o que existe. Para conhecer esta causa, é preciso elevar-se acima da matéria, até o princípio intelectual, até a lei viva e consciente que nos explica a ordem do universo. Como as experiências da psicologia moderna nos explicam o problema da vida. Bom,
lindo, né? Essa introdução que Leon Denis faz com que a gente vá raciocinando aí em termos de que vem provar para nós que as ideias materialistas realmente não têm fundamento. Não tem como, vão acabar, né? Agora, na semana que vem, eu estava fazendo um convite ao pessoal para continuar aqui semana que vem, que Leon Denis vai desenrolando, né, esse raciocínio aí maravilhoso em relação a essa ideia materialista, e ele vai entrar na próxima, às 18 horas, Boa Nova. A partir das 18 horas a gente está aqui e o estudo começa propriamente ali pelas 18h10, 18h15. Mas a partir das 18 horas a gente já está aqui com a salinha aberta, tá bom? Um beijo para todos, que nosso Mestre Jesus nos envolva, nos abençoe, nos fortaleça, que continue aqui sempre dizendo sim a esse chamado desse amigo, irmão maior nosso. Agora é com você, Vânia, pode subir. Um beijo a todos, obrigado Júnior pelo trabalho, pela ajuda, pela colaboração.